Evangelho de João, capítulo 17, versículo 11, depois o versículo 18 até o 21. Esse princípio é um princípio elementar, básico, para que possamos ir bem, avançarmos nas nossas conquistas. Unidade é você caminhar na mesma disposição mental, é caminhar na mesma direção, é ter o mesmo propósito, é uma ação coletiva tendente a um único objetivo. Olha que extraordinário. É uma ação coletiva com um único objetivo. É caminharmos e trilharmos este caminho com a mesma disposição, o mesmo parecer. E Jesus, ele entendia e sabia que este princípio era um princípio elementar para que a igreja avançasse sobre a face da terra, no estabelecimento do reino, que o próprio Jesus, ele vai orar e pedir ao Pai, para que os discípulos se tornassem um. Então vamos ler este texto. João, capítulo 17, versículo 11, diz assim: já não mais permanecerei no mundo por muito tempo. É Jesus falando. Mas eles continuarão no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Eu e você fomos incluídos nesta oração que Jesus fez. Ele não ora apenas pelos discípulos que estavam com ele ali, presente naqueles dias, mas ele incluiu a mim e a você. E também oro para que aqueles que hão de crer em mim, por causa da tua palavra, diz o versículo 21, para que sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me deste, que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Para que sejam aperfeiçoados em unidade. Diga glória a Deus. Que extraordinário. O diabo, ele é o pai da desunião. Ele é o fomentador para que este princípio seja quebrado em nós. O céu é o lugar perfeito. No céu, Lúcifer, ele planta uma semente, e ali ele quebra o princípio da unidade, e ele traz consigo 1/3 dos anjos. Imagina, naquele lugar perfeito, o coração de Lúcifer foi tomado, e quando ele quebrou este princípio da unidade, ele traz consigo, e ele planta esta semente, 1/3 dos anjos caíram. Nós vamos ver este cenário no Jardim do Éden, o lugar onde tudo era perfeito. Adão e Eva desfrutavam da plenitude de paz e de provisão. Eles eram perfeitos no relacionamento consigo mesmo. O casal era perfeito em relacionamento. E o relacionamento entre Adão e Eva e Deus era perfeito. Até que a semente da unidade foi quebrada. E eles foram separados de Deus. A contenda é a mãe da desunião. E a desunião é a mãe da ruína. Abre-se portais. Queridos, nós vivemos em um mundo polarizado. Isso está se acentuando cada dia mais. A fomentação das classes sociais, as ideologias que têm sido fomentadas no mundo, causando divisão na sociedade.
Isso está patente, está diante dos nossos olhos. E tem uma ação das trevas por trás. E este é um tempo para estarmos atentos. E uma coisa eu estou certo, que Deus respondeu à oração de Jesus Cristo por nós. E a unidade prevalece no nosso coração. E a conquista da terra será estabelecida. E o nome do nosso Deus será exaltado através da comunidade global. Se você crê, você diga amém e dê um aplauso a Ele. Eu acredito nisso. Eu acredito. O diabo trabalha assim, com a contenda. A Bíblia fala que houve uma contenda entre os pastores de Ló, os pastores de Abraão. Houve uma contenda. Abraão, ele chama Ló e diz: olha, não é bom que haja contenda entre nós. Não é bom que haja contenda. E não é bom mesmo que haja contenda entre nós. Não é bom que haja contenda entre os irmãos. Não é bom que haja contenda entre os casais. Não é bom que haja contenda numa sociedade. Abraão, ele diz: Ló, escolhe. Mas uma coisa é certa: esta contenda não vai permanecer neste território, porque Abraão sabia o valor da unidade, e a bênção de Deus, ela se manifesta aonde há unidade. A bênção de Deus se manifesta aonde há unidade. Nós precisamos estar atentos nesses dias. Unidade fala da mesma disposição mental, termos um único objetivo. Quando nós entendemos isto, isso começa no nosso lar, na nossa casa. Como é importante isso. Jesus, ele fala a respeito da casa dividida, o reino dividido. Jesus, ele expulsa um demônio, e os fariseus vieram dizendo assim: olha, ele expulsa demônios pelo poder de Belzebu. E Jesus, no particular com os discípulos, ele vai trazer luz a respeito daquilo que eles falaram. Como que pode Satanás, se eu expulso Satanás pelo poder de Belzebu, se eu expulso os demônios pelo poder de Belzebu, Satanás está dividido. E todo reino dividido, ele não subsiste. E Jesus vai dizer: toda casa que se divide não subsiste. Satanás, ele sabe disso. E ele não vai dividir o seu próprio reino, mas ele vai tentar nos dividir. Ele vai tentar dividir o corpo de Cristo. Ele vai tentar dividir os casais, a casa, o lar. E ele vem com divisão através do quê? De contendas, dissensões, porfias e outras coisas mais. Preste atenção. Aonde há unidade, o Senhor ordena a bênção. O Salmo 133 é um salmo extraordinário. Atente para este salmo. Nós vamos projetá-lo aqui. Diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em concordância, em unidade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó, quão bom e quão suave é, agradável é que os irmãos vivam em concordância, em unidade, caminhem na mesma disposição mental, tenham um único objetivo. E qual é o nosso objetivo nesta cidade? É estabelecer o reino de Deus, proclamar o evangelho de Jesus Cristo, fazer discípulos de todas as nações. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade. E diz: é como óleo precioso, atente para isso, é como óleo precioso. Não é um azeite comum, não é algo sem valor, é o óleo precioso derramado sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a sua barba, sobre as orlas das suas vestes. O óleo precioso traz refrigério à alma. O óleo precioso traz cura. O óleo precioso investe de autoridade. É como o óleo precioso, aonde a unidade, a autoridade entra em evidência. Aonde a unidade, a cura se manifesta. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. Observe o próximo versículo, 3. É como o orvalho de Hermon,
e como desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É como o orvalho do Hermon. O Monte Hermon fica no norte de Israel, o monte mais alto em Israel. Grande parte do ano, aquele monte está coberto pela neve. E ali formam as nascentes de alguns rios, dentre os rios que formam dessa neve que derrete, e temos ali o Jordão. Eu tive a oportunidade de estar em Jerusalém, Israel, por muitas vezes. E eu fui na região do Golã, e de repente sentimos aquela brisa suave. E em Israel sempre é muito quente, mas vinha aquele vento suave, aquela brisa suave. E de onde vinha esta brisa suave? Do Monte Hermon. Olha que extraordinário. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade, em união, em concordância. O óleo precioso vai descer sobre a sua cabeça, e vai ser como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E não termina ali, porque ali, aonde? Aonde há unidade, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde há unidade, aonde há concordância, aonde há a mesma disposição mental, todos caminham para o mesmo propósito, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Diga bênção e vida para sempre. Aonde há unidade, aonde há concordância, haverá a manifestação da bênção e da vida. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e não é qualquer tipo de vida. A vida que Jesus veio nos dar é uma vida abundante, e vida abundante nós só encontramos numa pessoa, e esta pessoa se chama Jesus. Jesus, ele ora por isso. Aonde há unidade, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde há unidade, as restrições caem por terra. Gênesis capítulo 11, o versículo 1 diz que havia uma só língua na terra. Era toda a terra uma mesma língua e uma mesma fala. Imagina isso. Era uma só língua. Todos falavam a mesma coisa. Todos tinham o mesmo propósito, o mesmo objetivo. É muito importante atentarmos para este texto, porque este texto fala a respeito da construção da Torre de Babel. Nasceu no coração deste povo construir uma torre e edificar uma cidade, para que eles fizessem ali um nome, e eles não fossem esparramados sobre a face da terra. O princípio da unidade estava correto, mas o propósito estava equivocado. Quando você vive o princípio correto, com a motivação e o propósito equivocado, no final é o quê? Confusão. Nós não podemos entrar em concordância para algo errado. Vocês se lembram de Ananias e Safira? Eles entraram em concordância para mentirem. O casal entra em concordância, e no final foi o quê? Uma tragédia. Nós precisamos estarmos atentos e cheios de sabedoria, para vivermos o princípio correto, com o propósito correto. E a Bíblia diz que Deus viu que eles falavam a mesma coisa, e aquilo que eles estavam tentando fazer, e Deus disse: agora, porque eles falam a mesma coisa, não haverá mais restrição para este povo. Olha isso. Não haverá mais o quê? Mais restrição. Quando nós entramos em unidade, em concordância, as restrições caem por terra. A Bíblia diz: poderão caminhar dois se não estiverem de acordo, juntos. Caminhar duas pessoas juntas se não estiverem de acordo é impossível. Eu louvo a Deus porque aqueles que têm permanecido aqui na comunidade global têm entendido esta chamada e este princípio, e por entender este princípio e esta chamada e vivermos o princípio, Deus está se revelando e se manifestando, e a bênção e a vida de Deus tem se manifestado em nós e através de nós. Você pode dar um aplauso a Ele? Aonde há unidade, o Senhor ordena a bênção. Aonde há unidade, as restrições caem por terra. E em terceiro lugar, em resposta à oração que Jesus fez, ele diz: para que o mundo creia que tu me enviaste. Aonde a unidade é estabelecida, a igreja cresce,
a igreja floresce, a igreja avança, a igreja exerce a autoridade que ela recebeu da parte do Pai. Jesus, ele orou dizendo: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Para quê? Para que o mundo creia, para que o mundo seja impactado, e eles possam crer que eu fui enviado, para que eles fossem salvos. Extraordinário isso. Eu louvo a Deus, porque podemos ver a unidade que tem crescido cada dia mais nos nossos corações. E em resposta a isso, nós vamos crescer e transbordar para a esquerda e para a direita. E nós vamos avançar debaixo dessa declaração profética: 2020, o ano da expansão. Para algumas pessoas, este ano foi como que um ano perdido, mas Deus está nos marcando para um novo tempo. Deus está nos marcando para uma nova dimensão. E eu quero dizer para você, Deus já fez coisas extraordinárias, maravilhosas em 2020, mas ainda não terminou o ano. E nesses poucos dias que faltam, nós vamos ver a glória de Deus se manifestando mais e mais, e a declaração profética 2020 como o ano da expansão vai se cumprir nas nossas vidas. Jesus disse assim: ó, se duas pessoas concordarem aqui a respeito de qualquer coisa, é estabelecido lá. Olha que extraordinário o poder da concordância, o poder da unidade, o poder de caminharmos na mesma disposição mental. Deus está fazendo algo tão poderoso e maravilhoso, em resposta à unidade que emana do nosso coração. Quando você casa, na sua casa não tem assim, geralmente quando você vem, principalmente quando se casa, os primeiros anos de casado, cada um traz a sua bagagem e junta ali. E algumas pessoas ganham algumas coisas, e aquela expressão assim: essa geladeira é minha, esse sofá é meu, essa televisão é minha. Você já ouviu essa expressão por aí? Alguém falando a respeito disso? Esse carro é meu, essa casa é minha. Preste atenção, quando você casa, nem você é mais de você. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Amém? Você pode dar um aplauso a ele? Mas neste mundo de polarização, tudo que o diabo quer dizer é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Não, eu sou o dono do meu nariz. Não, você se submeteu ao senhorio de Jesus Cristo. Nem você manda mais em você, agora Ele é o Senhor. E se for ao contrário disso, você já está em discordância, e a bênção já não é ordenada. Vale muito a pena desenvolvermos este princípio. Concorde com você mesmo. Algumas pessoas não concordam nem consigo mesmo. Eu não estou concordando mais nem comigo mesmo. Entre em concordância com você. Seja inteligente, seja sábio. Seja inteligente, seja sábio. Chame a sua esposa, chame o seu esposo. Alguém vai ter que ser espiritual na parada. Alguém vai ter que ser espiritual. E vai ter que se render. E quem vai se render vai ser o espiritual, porque o carnal não se rende jamais. Como diz o pastor Eduardo, diz que tem crente carnal, crente espiritual e agora o crente virtual. Alguém vai ter que ser espiritual. E você está sendo chamado para ser o espiritual. Se tiver que pedir perdão, peça perdão, mas que a unidade seja preservada. Você não precisa tomar a decisão que Ló tomou, se apartar. Ló poderia muito bem dizer a Abraão: Abraão, vamos ajustar as coisas, vamos pôr em ordem esta casa, mas eu vou permanecer com você. Nós vamos vencer esse espírito que entrou no território e vamos colocá-lo para fora. Quem vai sair é o espírito da dissensão, da contenda, aquele mesmo que se manifestou no céu e foi lançado por terra. Aquele mesmo espírito que entrou ali no jardim do Éden, o lugar da paz perfeita. Nós vamos pôr para fora do território este espírito, mas eu sou um com você. A bênção Deus havia dado a Abraão,
E Ló estava conectado a ele. E nesta conexão com Abraão, ele foi abençoado. Quando esta conexão foi quebrada, ele foi para as regiões de Sodoma e Gomorra, viver os seus deleites, os seus prazeres, naquele lugar agradável aos olhos, bom para prosperar, para enriquecer. Mas ali foi a sua tragédia e a tragédia da sua casa. A bênção estava sobre a vida de Abraão. A bênção não estava simplesmente na questão do território. A bênção estava sobre uma pessoa. O que precisava ser tirado do território não era Ló, era o espírito que estava operando, trazendo contenda e dissensão. Não é você que precisa sair da sua casa, é o espírito maligno que tem atormentado a sua casa. Você está me ouvindo? É esse espírito de contenda, de dissensão, de facção, de porfia. Esse sim precisa sair da sua casa. E ele vai sair da sua casa. Você vai resistir o diabo. A unidade vai ser preservada. A bênção vai se manifestar. As restrições cairão por terra. E todas as pessoas saberão que Jesus Cristo, ele foi enviado pelo Pai para salvar a humanidade. Concordância, unidade, mesma disposição mental. Caminhamos para a mesma direção. Vamos tomar a nossa cidade, vamos tomar o nosso estado, vamos tomar a nossa nação e as nações da terra. Você crê? Então aplauda o Senhor.